Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que estava sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolando no lugar à parte. Então entrou também um outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos, aleluia, e nele exultemos. Querido filho, querida filha aqui presente, nos acompanhando por todo o sistema Canção Nova de comunicação, TV, rádio, internet. Como nós tão bem cantamos nesse belíssimo salmo, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. E quando o salmista fala de dia, veja bem, ele não está falando só desse espaço composto por 24 horas de 60 minutos cada uma, não. Mas ele está falando de um novo tempo no qual a nossa vida se insere a partir do evento que nós celebramos de ontem para hoje, a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus deve encher o nosso coração de alegria, deve encher o nosso coração de esperança, de paz. Nós seguimos um Deus que venceu o pior e maior de todos os males, que é a morte. Como diz aquele antigo ditado, muitos homens fizeram história, mas só um voltou para contar a história, né? Muitos homens ao longo dos séculos fizeram história, mas só um voltou para contar essa história, que é Jesus. Esse é um dia de alegria para nós, esse precisa ser um tempo de alegria para você, filho, filha, independente do que você esteja vivendo. Você no hospital, você de quarentena, você trabalhando, você vivendo crises. Deixe o teu coração se encher com essa alegria pascal, alegria que brota do fato de que Jesus ressuscitou. A carta de São Paulo aos Coríntios diz, primeira carta no capítulo 15, diz que a ressurreição fundamenta a nossa fé.
Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos dignos de pena, de dó, disse São Paulo aos Coríntios. E veja bem, eu quero começar essa reflexão, que será breve, trazendo um trecho de uma antiga homilia de Páscoa feita por São João Crisóstomo, há muitos séculos atrás. São João Crisóstomo começou a sua homilia afirmando: ó morte, onde está tua vitória? O inferno, onde está tua vitória? Cristo ressuscitou e vocês foram derrotados. Cristo ressuscitou e os demônios caíram. Cristo ressuscitou e os anjos se alegraram. Cristo ressuscitou e a vida triunfou. Cristo, ressuscitando dos mortos, tornou-se o primeiro fruto daqueles que adormeceram. A Ele seja a glória e o domínio por todos os séculos dos séculos, disse São João Crisóstomo, na sua homilia de Páscoa, há muitos séculos atrás. E eu quero unir esse pensamento, essa declaração da vitória de Deus sobre o mal, realizada por São João Crisóstomo. Eu uno essa declaração a uma outra declaração feita por São João Paulo II. São João Paulo II, certa vez, em uma homilia da Páscoa, disse o seguinte: nunca se abandonem ao desespero, porque nós somos o povo da ressurreição, e o aleluia é a nossa canção. Mais uma vez digo o que disse São João Paulo II: nunca se abandone ao desespero, porque nós somos o povo da ressurreição e o aleluia é a nossa canção. Filho, filha, muitos homens, como o padre disse, fizeram história, mas só um voltou para contar essa história, que é Jesus. E hoje, preparando esse momento, eu estava estudando, lendo quais foram as coisas que Jesus contou depois de ressuscitado, quais foram as realidades que ele disse, que ele nos comunicou quando ele voltou depois da ressurreição, encontrando os apóstolos. E eu cheguei à felicíssima conclusão que existem 4 dons da ressurreição, 4 coisas, 4 realidades que Jesus nos deu quando ele voltou ressuscitado. 4 coisas que Jesus falou quando ele voltou ressuscitado. Jesus nos deu 4 realidades. Existem 4 dons da ressurreição. Isso está no Evangelho, sobretudo em Lucas 24 e em Mateus capítulo 28, do versículo 8 em diante. Presta atenção. Jesus nos deu 4 dons. Eu quero que você guarde isso no coração, filho. Ressuscitado, quando Jesus apareceu pela primeira vez ressuscitado aos seus discípulos, ele disse, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 36, a paz esteja convosco. Primeiro dom do ressuscitado, a paz. Segundo dom do ressuscitado, Mateus 28, versículo 9, Jesus apareceu ressuscitado e disse, alegrai-vos. Segundo dom do ressuscitado, da ressurreição, é a alegria. A alegria é um fruto, é uma fonte que jorra da ressurreição. Terceiro dom, terceira realidade que Jesus nos deu, quando ele apareceu ressuscitado, o que ele disse? Mateus 28, 6, esperança. O túmulo está vazio. Os anjos ali disseram nesse versículo. Então Jesus nos deu esperança. E o quarto dom da ressurreição, Mateus 28, 10, Jesus disse para os discípulos, não tenham medo. Não tenham medo. Então o quarto dom é a fé, que vence o medo. Guarde isso no coração. Jesus ressuscitado, depois de ressuscitado, ele comunicou, ele falou. E a gente sabe que na Bíblia, a palavra que é dita, palavra proclamada, é palavra concretizada. Do verbo barar, do antigo hebraico, com o qual o Antigo Testamento foi escrito, é um dizer que quando o autor diz, aquilo que ele diz acontece. Deus disse, faça-se o céu, faça-se a terra, e tudo se fez. É o Deus presente em Jesus que está criando essas realidades através do que ele disse. Então, primeira ordem de Jesus, a paz esteja convosco depois da ressurreição. Ele deu a paz. A paz é um fruto da ressurreição de Jesus.
Mas você pode me dizer: Padre Adriano, está sendo difícil ter paz diante dessa situação. Padre Adriano, é claro que os tempos que nós vivemos são atípicos, a gente precisa reconhecer. É difícil ter paz, Padre, quando eu vejo fulano doente, quando eu vejo uma realidade dessa pandemia, uma crise anunciada. Mas veja bem, a paz que o ressuscitado veio trazer é uma paz de outra ordem. É uma paz que, como está escrito na segunda leitura, vem do alto. A segunda leitura dizia: buscai as coisas do alto. Essa paz que o ressuscitado comunica ao dizer, coloca, infunde dentro de nós, é uma paz, filho, filha, que não depende das circunstâncias. É uma paz que vem de dentro, sabe? É uma paz que é dom do ressuscitado. E veja bem, aqui entra uma questão de fé. Como diz o catecismo da igreja, a fé é uma adesão livre da vontade, do intelecto, de tudo àquilo que Deus revela. E aqui precisa ser uma adesão de fé. Jesus disse: a paz esteja convosco. Você não tem que questionar: eu não tenho paz, eu vou ter, será que vai dar certo, será que não vai? Você tem que tomar posse, você tem que assumir, é questão de fé. Receba essa paz agora no teu coração, porque ela é um dom da ressurreição de Jesus. Não importa se você é um profissional da saúde, está com medo. Não importa se você trabalha talvez nos serviços essenciais e está com medo. Não importa se você está na melhor idade ou tem um problema de saúde. Assuma essa paz, esteja em paz. Mas veja bem, essa paz que Jesus está comunicando é aquela paz que no Antigo Testamento os autores sagrados escreveram no hebraico antigo, shalom. Sabe o que quer dizer shalom? Shalom é uma saudação bíblica que queria dizer a tranquilidade, a quietude, a calmaria da presença de Deus esteja agora dentro de você. Essa paz que é dom do ressuscitado, ela pode manter o teu coração em pé, as tuas emoções em ordem, equilibradas, os teus olhos fixos em Jesus, mesmo no meio da tormenta. É nessa situação que nós estamos vivendo que o Senhor está te dando paz. É o dom da ressurreição. Mas veja bem, o segundo dom é a alegria. Alegrai-vos, é uma ordem do ressuscitado. Ou seja, não tem mais, não tem si, é uma questão de fé. Padre, esses dias eu tenho repetido esse exemplo. Uma pessoa me disse: Padre, eu tento me alegrar, mas eu estou vendo, Padre, os fatos. Eu estou vendo a situação. Veja bem, a Bíblia nunca negou que existe a morte. Jesus morreu, a morte humana. A Bíblia nunca negou que existe o sofrimento. Nós celebramos a crucifixão de um inocente, a morte. Mas filho, filha, a alegria que o Evangelho está dizendo aqui, essa alegria que Jesus está dizendo, é uma alegria sobrenatural. Ela começa na dimensão espiritual e se encarna na nossa realidade. Porque tem gente que fala: Padre, eu estou vendo os fatos e estou vendo que está tudo ruim. Ao que eu te pergunto: será que você está vendo tudo? Será que o que você vê é toda a realidade? Gente, ontem nós celebrávamos o silêncio do sepulcro do Sábado Santo. Os discípulos diziam: eu estou vendo, Jesus morreu, Deus está em silêncio. Os judeus diziam: nós estamos vendo, esse tal de Nazareno não era nada do que ele prometia, ele morreu, está enterrado e Deus está em silêncio. Ah, filho, filha, mas é aí que a gente se engana. Quando você acha que Deus está em silêncio, é aí que mais Ele está trabalhando. No sábado, ontem, Sábado Santo, que parecia uma omissão de Deus a um primeiro olhar, pelo contrário, Ele estava já trabalhando e operando a ressurreição, que se concretizou, claro, na madrugada do domingo. Mas a alegria, ela não depende do que você vê, a alegria depende do que você crê. Guarda isso no coração. A alegria não depende do que você vê, depende do que você crê, do que você acredita. Você pode estar vendo o mundo caindo, você pode estar vendo a tumba fechada, você pode estar vendo a pedra sobre o sepulcro, mas na fé o Senhor já te convida a se alegrar, porque a ressurreição vai acontecer. A ressurreição está acontecendo, é questão de tempo.
E você, hoje, eu, precisamos assumir essa alegria da ressurreição. Padre, eu não estou vendo. A alegria não depende do que você vê. A alegria depende do que você crê. Creia, Jesus venceu a morte. E a alegria não é só uma alegria que depende do que eu tenho, depende do que eu produzo, depende do meu bem-estar. Não, a alegria cristã é a certeza do céu, é a certeza daquilo que a gente não vê, é a certeza de que nós vamos passar por sofrimentos aqui, vamos vencê-los, e no dia que nós formos chamados por Deus, nós cremos no céu, nós cremos na vida eterna, não acaba aqui não. Essa precisa ser a alegria para movimentar, para preencher, para fundamentar o nosso coração. Sabe, Jesus prefigurou o que nós vamos ser com a sua ressurreição. Eu digo para você, filho, filha, você que está triste hoje, você que está triste porque você está vendo a situação financeira difícil, você que está triste porque não pode ir à igreja, você que está triste porque perdeu alguém, eu te dou respeitosamente, no nome do Senhor Jesus, essa ordem dele: alegra-te. Para de olhar para o sepulcro, a pedra já foi tirada, Jesus já saiu de lá, você ressuscita com ele. Receba essa alegria que é sobrenatural, que é dom do Espírito Santo. Mas o terceiro dom da ressurreição, veja só, é a esperança. Por quê? Porque Jesus inaugurou um novo tempo, nos dá uma vida nova. Pelo nosso batismo, diz a doutrina da igreja, nós fomos sepultados na morte de Jesus e participamos da sua ressurreição. E o Papa Francisco ontem dizia, na vigília pascal, que a nossa esperança precisa contagiar. Olha a ousadia do Papa, né? Em pleno na pandemia, falando de contágio. Mas é muito presente essa imagem, né? O vírus contagia. Mas ele diz que a nossa esperança precisa contagiar. O túmulo está vazio, essa é a minha esperança. A vida venceu a morte. O mal não tem a última palavra. A depressão não tem a última palavra. A ansiedade, o medo, a morte não tem, porque Jesus venceu. E nele nós vamos vencer. Nele você, filho, filha, é um vencedor. Alegra-te. Essa é a esperança. E assim como Maria Madalena, João e Pedro, neste evangelho, se tornaram testemunhas da ressurreição, você é convidado, como disse o Papa ontem, a contagiar as pessoas com a esperança da ressurreição. É tão forte essa palavra contágio, né? Veja bem, a gente está vendo nesse tempo, né, a questão do contágio. A gente coloca a mão numa coisa e já corre no álcool gel, né? Eu até estou brincando, quando eu dou uma bênção em alguém, a pessoa faz assim, me olha, eu já falo, fica tranquilo que a minha mão está cheia de álcool gel, viu? Mesmo de longe eu estou dando a bênção com álcool gel. Você toca num lugar e vai ser contagiado por aquilo. Você respira o mesmo ar e tem medo de ser contagiado. Olha o que o Papa disse. A esperança precisa contagiar. Onde você passar, você precisa contagiar todo mundo com a esperança cristã. A esperança que nasce desse fato: Jesus ressuscitou, a vida venceu a morte, o amor venceu o ódio, a alegria venceu a tristeza. Contagie, filho, filha, torne-se testemunha da ressurreição. Talvez na tua casa, esteja todo mundo desanimado. Talvez você é autônomo, vivendo uma situação difícil. Eu não menosprezo a sua situação difícil, mas eu digo para você, a tristeza, a desesperança não resolvem o seu problema. O medo, o desânimo não resolvem, só pioram. Então escolha ver a partir da lente da ressurreição. Escolha assumir os dons do ressuscitado sobre você, filho, filha. Não resolve o problema você falar: ai, padre, eu estou vendo. Mas uma vez eu digo, nem tudo que você acha que está vendo, você está vendo, porque existe uma boa parte que você não vê. E quem não reconhece que não é capaz de enxergar muita coisa, já começou a ser cego. Porque as coisas mais importantes acontecem no mundo espiritual. As coisas mais importantes você e eu não somos capazes de enxergar. Sabe? O grande teólogo suíço, Hans Urs von Balthasar, dizia que a gente só vive de verdade a fé cristã quando a gente entende que a Páscoa é um estilo de vida, é um jeito de ver a existência, é um jeito de perceber tudo. Enxergue com um olhar de ressurreição. Enxergue a partir da lente da ressurreição. Padre, eu estou vendo, está tudo ruim. Nem tudo que você está vendo, você está vendo. Existe uma parte que você não está vendo e que Deus já está operando. Você vai colher o fruto. Lembre do sábado santo. Todo mundo achou, Deus esqueceu. Não, Deus estava trabalhando. Deus escuta a tua oração em silêncio
trabalha discretamente e vai te honrar em público. Tenha certeza, Ele é fiel, Ele venceu a morte. O teu Deus é poderoso. E o quarto dom da ressurreição, o medo. Aliás, a fé que vence o medo. Mateus 28:10. Não tenhais medo, ide anunciai aos meus irmãos. Não tenha medo. O teu Deus é poderoso. Não tenha medo da morte. Você já viu aquele ditado? Se morrer do chão, se cair do chão não passa, né? Se morrer você não vai passar do limite humano, que é a finitude, que todo mundo um dia vai viver, mas existe o céu, a morte não tem a última palavra. Olhe para o alto, acredite em Deus, acredite no destino eterno. Jesus ressuscitou e com Ele eu e você vamos ressuscitar também. Nós vamos lutar, óbvio, para viver bem a nossa vida, para superar os tormentos, mas sempre acreditando no poder da ressurreição. Repito, sintetizando e concluindo, os 4 dons do ressuscitado. Ele nos deu a paz, que não é uma irenia, né? A palavra do grego quer dizer paz, eirene. Não é aquela calmaria, tranquilidade somente que depende de dinheiro que eu tenho, da condição favorável. Não, é a shalom do hebraico, é a paz que vem de Deus, é a presença de Deus dentro de mim. Alegria, segundo dom. Primeiro, paz, segundo, alegria. Terceiro, esperança. O túmulo está vazio, a pedra foi tirada do sepulcro, Jesus ressuscitou. E o quarto, a fé que vence o medo. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua ressurreição. Obrigado, Jesus, porque a morte não tem a última palavra. Obrigado, Senhor, porque nós somos o povo da ressurreição, como disse o Papa São João Paulo II, e o aleluia é a nossa canção, é a nossa música. Obrigado, Senhor, porque a morte, o mal, o pecado foram vencidos, como disse São João Crisóstomo, que aqui eu li. Obrigado porque nós não vamos nos abandonar no desespero. Nós somos o povo da ressurreição. O aleluia é a nossa canção. Obrigado, Senhor. Nós tomamos posse da paz que é fruto, que é dom da tua ressurreição. Mesmo no meio da tempestade, nós estaremos em paz, porque a nossa paz é este shalom, é a sua presença dentro de nós. Nós tomamos posse da alegria, porque a nossa alegria não depende do que a gente vê, depende do que a gente crê. Nós tomamos posse, Senhor, da esperança. Nós cremos no céu, o sepulcro está vazio, e nós tomamos posse da fé em Ti, Jesus. Nós não vamos ter medo. Nós hoje escolhemos nos alegrar, escolhemos viver a esperança, a alegria cristã, porque o Senhor derrotou a morte, o pecado, o maior de todos os males. E nós não vamos ter medo, nós vamos sim ser prudentes, cuidar da nossa vida, mas confiamos em Ti, Jesus. Obrigado. O Senhor venceu a morte, o Senhor ressuscitou. A Ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.